Estamos ao vivo. Uma boa noite. Sou o pastor Charles. Servimos a Deus na Igreja Batista Regular Central de Mossoró. E essa é uma transmissão durante esse período de isolamento social. Estamos transmitindo algumas pregações e momentos de adoração a Deus. Minha oração é que essa transmissão sirva como um instrumento de Deus na sua vida, para a edificação do povo de Deus, para testemunho da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos dedicar esse tempo pedindo as bênçãos do Senhor pela oração. Ó Pai que está nos céus, louvado seja o Senhor. O Senhor está sendo adorado nas maiores alturas, e nós aqui na terra, como teu povo, queremos também render louvores ao Senhor. Agradecidos pela manhã, podemos ouvir tua palavra, agradecidos pelo tempo da tarde desse domingo e louvando ao Senhor no final desse dia. Abençoe a todos que estão acompanhando essa transmissão, os abençoe, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com música. Cantaremos um cântico ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com um hino digno de louvor. Senhor, digno de canto.
A esse que é digno de culto e de louvor é que nós estamos adorando nessa noite. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Convido você a uma leitura bíblica. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Leitura dos versos 1 ao 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quantas promessas, quantas bênçãos o povo de Deus desfruta em Cristo Jesus. Nesse trecho, Paulo mostra que a verdadeira paz com Deus só é alcançada através da obra de Jesus Cristo. Só por meio do que Cristo fez pelo pecador é que um pecador pode ter paz com Deus. É por intermédio do que Cristo fez naquela cruz que você, pecador como eu, pode ser perdoado, receber vida. E dessa maneira, em paz com Deus, verso 5, verso 3 em diante, mostra que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Uma vez que a paz de Deus já é verdade em minha vida, através de Jesus, tribulações produzem perseverança. Perseverança produz experiência. E experiência, esperança. Primeiro, então, você precisa paz com Deus. Primeiro, você precisa ser reconciliado com Deus. Somente através da pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, uma vez perdoado por Deus através de Jesus, você pode viver em Cristo, viver pela fé, e mesmo que as coisas nessa vida sejam difíceis, essas dificuldades podem até servir para seu crescimento espiritual. E no fim de tudo, você ainda tem a certeza de que é passar desta vida e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus por Jesus. É por ele que um pecador pode ser salvo. Ó Pai amado, obrigado porque mandou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte e concedendo perdão e vida eterna a todo que crê. Obrigado porque já
recebi esta salvação. Que o Senhor possa também presentear muitos outros com tão grande salvação. Se alguém está nos ouvindo, possa nessa noite ser o dia da salvação dessa pessoa. Que ela receba de graça o presente que Deus dá através do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Cantemos mais adorando ao nosso Deus com música. Sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou, minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venha todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Hino Não Eu Mais Cristo, do Hinos e Louvor, número 50. Não eu, mas Cristo seja exaltado. Não eu, mas Cristo visto em meu ser. Não eu, mas Cristo em cada atitude. Não
Que música, que oração que é feita nessa música. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente o que Paulo disse que aconteceu na vida dele. Era o lema da vida do apóstolo Paulo. Hoje à noite, na mensagem, ouviremos o tema Justificação em Cristo como um lema de vida. Nós estamos pregando na Epístola de Paulo aos Gálatas, a nossa série Justificados em Cristo. Chegamos ao capítulo 2, versos 11 ao 21. É a mensagem de hoje à noite. A mensagem vai concentrar nos versos 17 ao 21, mas a leitura inicial eu convido vocês para lermos dos versos 11 ao 21. Assim nós pegaremos o contexto da mensagem de domingo passado. Gálatas, capítulo 2, leitura dos versos 11 ao 21 e mensagem nos versos 17 ao 21. Espero que todos tenham encontrado e possam acompanhar a pregação sempre examinando nas Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Gálatas 2, leitura do 11 ao 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 17 em diante, que é o texto da nossa mensagem de hoje. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Oremos. Pai que está nos céus, como é bom cantar louvores e render graças ao Senhor, que é muito digno de ser louvado. Ó Deus, graças damos ao Senhor por esse privilégio de estar adorando o teu nome e poder ser chamado filhos do Senhor. Abençoa-nos com a mensagem da tua palavra, que venha ao coração de cada um somente o que é da parte do Senhor. Guarda meus lábios, ó Deus, guia-me e usa-me, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Justificação em Cristo como um lema de vida. Lema de vida, existem muitos lemas,
tipo aqueles pensamentos ou frases que as pessoas tomam como a missão da sua vida, o grande objetivo da sua vida, servindo como um referencial, um encorajamento para a pessoa manter-se firme naquele alvo. E aconteça o que acontecer, ela continue vivendo conforme aquele tema que ela escolheu como lema para a sua vida. O apóstolo Paulo tinha um lema para a sua vida. Na verdade, quando você lê suas epístolas, nós podemos identificar algumas frases que parecem ter sido frases que marcaram e direcionaram a vida desse grande servo de Deus. Uma dessas frases aparece hoje à noite no texto de Gálatas, capítulo 2. E nós vamos meditar, então, sobre esse assunto, quando a justificação em Cristo se torna um lema de vida. Quando a verdade da justificação, através de Jesus, se torna o grande norte, a grande direção, o grande lema da nossa vida. Como é que nós passamos a viver? Na pregação passada, dos versos 11 ao 16, nós vimos que Paulo precisou tratar um problema que vinha de outro apóstolo, o apóstolo Pedro. Pedro comia com os gentios, isto é, tinha comunhão cristã com convertidos, que não eram judeus, eram gentios. Nada de errado com isso. Errada foi a postura dele quando, na presença de alguns judeus, ele evitou a comunhão que tinha com os gentios. Isso já tinha, inclusive, fazendo outros seguirem a postura de Pedro. O texto da pregação passada mostrou que homens como Barnabé e até outros já estavam fazendo a mesma coisa que Pedro, evitando comunhão cristã com os gentios convertidos por causa da presença dos judeus. Paulo viu nessa atitude algo incoerente com o evangelho. Então, ele repreendeu a Pedro, verso 14, e mostrou que, uma vez que Pedro, como judeu, foi salvo em Cristo pela graça, e um gentio foi salvo da mesma maneira, pela graça mediante a fé, a comunhão cristã entre judeus e gentios não tem nenhum obstáculo. Nada deve ser cobrado em termos de alguma regra de lei religiosa para que um judeu convertido sente à mesa com um gentio convertido. Porque os dois, judeu e gentio, uma vez que foi salvo em Cristo, eles estão membros do mesmo corpo, que é a igreja do Senhor. Nada mais é necessário para um gentio fazer e ser aceito como membro do corpo de Cristo, porque a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é a obra que Deus fez através de Jesus Cristo. Então, Paulo repreende a Pedro, o corrige e continua um ensino sobre justificação. Justificação pela fé somente em Jesus. Nos versos 17 ao 21, então, Paulo vai estender uma explicação sobre o que é a justificação pela fé e como vive uma pessoa que, de fato, foi justificada pela fé. E o lema de vida que Paulo tinha para ele era baseado nessa verdade, que Cristo foi quem o justificou. Verso 20, observe, verso 20, temos o início do lema que Paulo tinha na sua vida, para a sua vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe comigo, dos versos 17 ao 21, como foi a apresentação de Paulo até chegar a descrever esse lema. Justificação em Cristo como lema da sua vida. Após caminharmos pelos versículos, vou apresentar algumas aplicações e desafios para nós. Verso 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores,
Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Observe aqui que Paulo está falando, argumentando. Em outras palavras, Paulo disse assim: se, baseado na justificação pela fé em Cristo, eu mantenho comunhão com os gentios convertidos, e isso me coloca em pecado, então é o caso de Cristo ser o ministro desse pecado. Paulo está falando em termos retóricos. Paulo está reprovando o que Pedro diz, mas ele está fazendo de maneira a levar o povo a pensar. E o raciocínio de Paulo é esse. Preste atenção se você acha que um judeu convertido deve se apartar de um gentio convertido e cobrar do gentio alguma obra da lei para poder ter comunhão com ele. Preste atenção. Se você diz isso, você diz que Paulo está errado, porque Paulo diz que é para ter comunhão com esses gentios. Mais do que isso, ao dizer que Paulo está errado, você está dizendo que o próprio Cristo está errado. Porque o que Paulo está fazendo é baseado no evangelho de quem? No evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora você tem que lembrar que um dos desafios de Paulo nessa carta são os judaizantes. São judeus religiosos que diziam que a salvação era fé em Jesus, mais obra da lei de Moisés. Para os homens, praticar a circuncisão, para poder ser reconhecido como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tanto judeu como gentio é salvo do mesmo jeito, é pela graça mediante a fé. A justiça de Deus se revela nesse evangelho. E a justificação de um pecador não é por nenhuma obra do pecador, mas é pela obra que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Então, observe, verso 17. De maneira retórica, Paulo faz essa pergunta para nós pensarmos, para os irmãos da igreja da Galácia pensarem. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, ou seja, se vocês dizem que Paulo, por exemplo, é quem está pecando por estar tendo comunhão cristã com gentios sem cobrar nenhuma obra da lei, sabe onde é que vocês estão colocando a culpa? Paulo vai dizer, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Como Deus usou Paulo aqui com muita sabedoria. O que Paulo está dizendo também é, a doutrina falsa dos judaizantes, ela sim é um pecado, porque está cobrando obras da lei para reconhecer um gentio como salvo. Isso é pecado. Agora, ensinar a justificação em Cristo, baseado no Evangelho, e, portanto, você ter plena comunhão com gentios, sem cobrar obras da lei, isso é o verdadeiro Evangelho. Isso é praticar a justificação pela fé. Se você pensa diferente e cobra obras da lei, você está, em última instância, dizendo que Cristo é quem está desobedecendo. Paulo já havia dito que a postura de Pedro, seguida por Barnabé e outros, de evitarem a comunhão com os gentios por pressão de judeus, não correspondia à verdade do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho de Cristo é a salvação de todo aquele que crê no Senhor, judeu ou gentio. E ele é aceito por Deus unicamente pela graça do Senhor, mediante a fé, e não por obras da lei. Logo, exigir a obediência a alguma lei como critério para reconhecer salvação, isso sim é errado. Isso sim é transgredir a palavra de Deus. Mas se o errado na história fosse Paulo, no final das contas, você estaria dizendo que quem estava errado era o próprio Jesus Cristo, porque o que Paulo fazia era baseado no que ele aprendeu com Cristo, a justificação pela fé, unicamente na pessoa de Jesus Cristo. A doença entre judeus e gentios é a mesma, pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
há em comum entre eles o mesmo problema, pecado, e também há em comum entre eles a mesma forma de salvação, justificação pela fé. Em quem? Outra coisa que há em comum, a pessoa que pode salvar, Jesus Cristo. E ponto final. Nada de obras da lei. A resposta de Paulo para sua própria pergunta é um enfático não. Veja, verso 17. Certo que não. Paulo não tem dúvidas de quem está com a postura certa e de quem precisava corrigir a postura. No caso, Pedro e aqueles que o acompanharam, Barnabé e outros. Então, a pergunta de Paulo foi retórica e ele mesmo respondeu de maneira muito categórica. Certo que não. De maneira nenhuma. O que é correto é que, se você foi salvo, saiba, você foi salvo não por suas obras. Você foi salvo por causa da graça de Deus, mediante a fé, na obra que Jesus Cristo fez por você. A comunhão que você deve ter entre judeus e gentios que foram salvos em Cristo, sem colocar nenhuma exigência da lei para reconhecer o outro pecador arrependido como salvo. Ele foi salvo como você foi salvo, mediante a fé, mas pela graça de Deus. Observe o verso 18. 18 diz: por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se torno a edificar aquilo que destruí. O que foi que Paulo destruiu? E ele está falando aqui. O que foi que ele desconsiderou, deixou para trás em sua vida? Algo como a imagem aqui de que ele destruiu, e ele disse: se eu edificar isso novamente, aí sim eu estarei transgredindo a vontade de Deus. Aqui você lembra o histórico de Paulo. Quem era Paulo antes da conversão? Antes de Cristo aparecer a ele naquela sua jornada a caminho de Damasco. Antes de Cristo abrir os olhos espirituais desse homem, fazê-lo enxergar a salvação só em Jesus. Quem era Paulo? Paulo, o famoso Saulo, um homem muito religioso, fariseu dos fariseus, um homem super respeitado na religião dos judeus, um mestre na lei e um praticante fervoroso da lei de Moisés e ainda mais da tradição dos homens. Eu me refiro àquele acúmulo de instrução e de ensino que foi criado pela tradição dos próprios judeus religiosos ao longo do tempo. Paulo, antes, Saulo, se julgava um homem irrepreensível. O reino de Deus, no coração de Saulo, era para pessoas como ele, justos por suas próprias obras, justo por ser, não só ter o sangue de Abraão, ser um judeu, mas também justo porque ele conseguia obedecer à lei de Moisés. Então era isso que Paulo se referia aqui, quando ele diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí. O que foi que Paulo destruiu? O que foi que Paulo considerou como algo que ele não levava mais em consideração? Era a sua vida na religiosidade judaica. Era a sua vida que ele confiava na sua salvação pelas suas próprias obras. Era uma vida baseada nas regras e regras, num legalismo farisaico, como um ótimo fariseu que Saulo foi. Era isso que ele confiava, era nisso que ele confiava para a sua salvação. Ou seja, ele confiava em sua própria justiça. Quando ele conheceu Jesus Cristo como Salvador, tudo isso ele considerou como perda. Tudo isso ele considerou como algo sem valor.
Observe então agora o argumento de Paulo. Existiria uma maneira de eu estar transgredindo. Sabe qual seria a maneira de eu estar transgredindo? Paulo diz: é se eu tornasse a edificar aquele legalismo, aquela vida confiante nas minhas próprias obras, aquela vida de religioso que faz as coisas acreditando que consegue viver do jeito que Deus quer por sua própria capacidade de obedecer os mandamentos. Paulo disse: se eu tornasse a edificar isso, aí final do verso 18, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, essa minha vida passada, nessa religiosidade, isso sim me torna um transgressor. Você acredita que vai para o céu por quê? Quem lhe deu a salvação? Como você alcançou esta salvação? Saulo, ou melhor, agora, Paulo dá um grande testemunho. E a vida dele é um exemplo. Ninguém é justificado por obras da lei. Se fosse assim, o céu era para pessoas como Saulo, mas ele foi transformado quando se encontrou com Cristo. E é ele quem dá testemunho. O céu não é para pessoas que conseguem cumprir toda a lei, porque afinal de contas, ninguém consegue cumprir toda a lei. Desse jeito, ninguém ia para o céu. Mas o céu é para pessoas que, confrontadas com a lei, porque a lei diz, não faça. E o que é que nós fazemos? Desobedecemos a lei. A lei aponta que nós somos transgressores. Então, o céu é para pessoas que, confrontadas com a lei, reconhecem que são transgressores da lei, que se esforça para obedecer, mas uma hora ou outra cai. Como é que eu vou ser salvo se eu não consigo ser sempre bom? Como é que eu vou ser salvo se eu não consigo sempre obedecer ao que Deus manda? Aí a mensagem do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus é que ele lançou sobre seu filho a condenação dos meus pecados. A lei me acusa, eu sou pecador. E mais ainda, a lei também lembra que uma vez que eu transgredi, eu mereço punição. E o salário do pecado é morte. A justiça de Deus mediante o Evangelho é que a nossa culpa foi lançada na pessoa de Jesus. Ele levou sobre si a minha condenação. Então agora eu olho para a lei, reconheço que sou um transgressor, mas olho para a cruz e reconheço que está ali aquele que pagou a minha transgressão. Aquele que cumpriu toda a lei, não merecia morrer, mas levou sobre si a punição que era minha. Eu creio em Cristo. E em tudo que Cristo fez por mim, pecador. Justificados pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 19. Paulo prossegue seu argumento, demonstrando que a justificação verdadeira é por fé e não por obras de justiça praticadas por nós. Observe o que ele diz agora no verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Como assim? Mediante a própria lei, ele morreu para a lei. Mediante a própria lei, morri para a lei, diz o apóstolo Paulo. Aqui nós devemos lembrar a natureza da lei. Ele tem em mente a lei de Moisés, os mandamentos. Quem foi que mandou essa lei para nós? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E a lei do Senhor
é perfeita, diz o salmista. Romanos 7,2 diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo diz que não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Romanos 7,7. Então, a lei realça nossos pecados, que por fim condena o pecador. Após a morte, a lei não tem mais nenhuma função sobre o pecador. Então, ela condena, ela aponta os transgressores. E esses transgressores devem ser punidos. Uma vez que eles foram punidos, e nesse caso, pensando, salário do pecado, morte, não há mais nenhuma função da lei sobre estes, porque, afinal de contas, morreram. Paulo morreu para a lei. Em que sentido? Paulo morreu para a lei no sentido de não mais confiar nela como um meio de salvação. Paulo morreu para a lei no sentido de não mais confiar nela como um meio de ser aceito por Deus. Paulo morreu para a lei como uma ponte para chegar a Deus e ser salvo pelo Senhor. É nesse sentido. Paulo morreu para a lei no sentido de confiar na lei como um meio para ser salvo. Ele viveu muito tempo assim, confiando na lei para se salvar. Agora ele diz, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Nesse sentido, foi somente quando ele morreu para a lei que Paulo ganhou a verdadeira vida. Quando Paulo reconheceu que a lei não o salvava, e ele reconheceu que a salvação foi graça de Deus e é um presente, não é uma recompensa. A salvação não é recompensa, a salvação é presente, é dádiva, é dom gratuito de Deus. Foi justamente quando a lei, como meio de salvação, morreu para Saulo, que Deus fez nascer um outro homem, Paulo. Desse modo, nós temos o argumento de Paulo. A lei que leva à condenação condenou Cristo, o meu substituto na cruz. Sendo assim, Paulo é um morto para a lei, porque Paulo foi contado como morto na pessoa de Jesus Cristo. A lei continua sendo santa e o mandamento justo e bom. Alguns vão acusar Paulo de ser um pregador contra a lei. Alguns judaizantes vão dizer que Paulo está falando dessa graça, então, se você crê em Cristo, você vive de qualquer jeito. Não, não é isso. Na verdade, o que Paulo está enfatizando é: a lei não serve para salvar. Eu não confio mais na lei para salvar, mas ela continua sendo santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei retrata o caráter do nosso Deus, santo, santo, santo. E quando nós tentamos cumprir toda a lei, reconhecemos qual é a nossa natureza: pecadores. Então a lei não consegue salvar. Mas uma vez que eu fui salvo, pela graça, mediante a fé, eu quero obedecer à lei. Para ser salvo? Não, porque eu já fui salvo, mas para me conformar à imagem do meu Senhor. Já que a lei revela o caráter de Deus, se eu obedeço à lei, eu vou me assemelhar ao meu Salvador. É nesse sentido que o salmista, então, pode dizer que ele tem prazer na lei do Senhor. E o homem bem-aventurado, no Salmo 1, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não é prazeroso pegar os mandamentos e ficar obedecendo, pensando: eita, desobedeci, hoje eu não vou para o céu. Agora eu estou obedecendo. Se Jesus vier agora, eu vou para o céu. Eita, desobedeci, não vem agora não, Jesus, espera aí. Assim é muito pesado. Assim é um fardo que Jesus vai dizer que os religiosos, fariseus,
estão lançando sobre os outros um fardo que nem eles mesmos carregam. O legalismo, as tradições humanas como meio de salvação. Mas quando você conhece Jesus Cristo como Salvador, como é que você olha para a lei? Você olha para a lei e vê o seu Senhor sendo retratado na lei. Veja o caráter de Deus. Está aqui o caráter santo. Sabe por que Deus manda eu não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo? Porque o mundo contamina os santos de Deus. E meu Deus é santo. Então eu tenho prazer em me esforçar para não me contaminar com o mundo. E para isso eu tenho que cumprir a lei. Qual lei? O mandamento. Não ame o mundo. Mas eu procuro não amar o mundo não como meio de ser salvo. Eu procuro não amar o mundo porque eu sou um salvo. E eu testemunho o caráter do meu Deus quando eu não amo o mundo. Eu sou luz para o mundo em trevas. Eu sou sal para esse mundo sem Deus. Assim eu tenho prazer na lei do Senhor. Porque cada vez mais que eu obedeço os seus mandamentos, eu me assemelho ao seu Filho Jesus Cristo. E assim, de glória em glória, sou transformado à imagem de Jesus Cristo. A lei é muito pesada. Sim, para quem quer viver na lei como forma de salvação. Então você prega a mensagem do Senhor e alguns dizem, quem sabe você que está ouvindo diz, eu ainda não consigo, eu só vou ser crente quando eu conseguir fazer. Eu não vou ser crente porque eu faço um monte de coisa errada ainda. Mas um dia eu chego lá, eu estou me esforçando, eu estou tentando. Vai chegar o dia, eu estou procurando ficar do jeito que Deus quer. Não vai chegar esse dia. O dia de você ficar do jeito que Deus quer. Tentando cumprir os mandamentos. Agora, sabe como ele lhe recebe agora mesmo? Essas mesmas regras. Você conclui para você mesmo. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Mas eu creio. Creio que Jesus já fez por mim. Então, a lei diz, faça isso. A graça diz, já foi feito. Já foi feito. Vinde a mim. Jesus convidou. Vinde a mim. E ele dará descanso para a sua alma. Verso 19. Observe, segunda parte do verso 19. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Essa frase abre um dos lemas da vida do apóstolo Paulo. Ganhamos uma ótima descrição do que significa ser um filho de Deus, por meio de Jesus, com as palavras de Paulo nos versos 19 em diante. O que é ser um crente, irmãos? O que é que um crente tem realmente em mente e no coração do que Deus fez na vida dele e deve ser a direção para o seu viver, o lema da sua vida? Paulo fala de tal maneira que a morte de Cristo é contada como sua morte e a crucificação de Cristo como a sua crucificação e a vida de Cristo como a sua própria vida. Fomos feitos um. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando este Paulo, na época Saulo, perseguia a igreja e Jesus se encontrou com ele, a pergunta de Jesus foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja é uma com Cristo. Saulo perseguia o povo cristão. Saulo perseguia os crentes. Paulo perseguia, dessa maneira, o próprio Jesus. Porque o próprio Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É essa maravilhosa unidade que nós temos na pessoa de Jesus. Quando você crê em Cristo, assim como Paulo creu, você participa espiritualmente da crucificação do Senhor e na vitória dele sobre o pecado e sobre a morte.
o que Cristo fez e os benefícios do que Cristo fez são depositados em nossa conta. Estou crucificado com Cristo. Verso 20. Quais as implicações dessa crucificação com Cristo? Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, carne aqui é no corpo, na matéria. Na Bíblia, carne algumas vezes se refere a pecado. Por exemplo, as obras da carne versus o fruto do Espírito. Tá certo? Ali, então, são obras da carne, são obras pecaminosas. Aqui, carne é outra forma de aparecer na Bíblia, se referindo ao corpo, à matéria. Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho nesse corpo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, cadê aquele Saulo? Morreu. Morreu. E se você se encontrasse com Paulo, quem você conheceria? Conheceria Cristo. Conheceria Cristo. Que maravilha, irmãos. Aquele Charles morreu. E se alguém conhece Charles hoje, deve conhecer quem? Cristo. Aquele Igor morreu. Se alguém conhece Igor hoje, é para conhecer quem? Cristo. Aquele Nicolas. Aquela Geisa. Aquele André. Aquele Kleber. Morreu. Se alguém conhece um de nós, deve conhecer Jesus Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quero que você observe o privilégio dessa realidade que Paulo declara. Cristo vive em mim. Irmãos, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É ele que é digno de honra, glória e louvor. Sabe o que ele fez? Ele assumiu forma humana. A si mesmo se humilhou. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veio, morreu naquela cruz. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha da cruz. Mas ele tinha em vista que o seu Pai o ressuscitaria, que o seu Pai iria exaltá-lo. De fato, né? Os humilhados serão exaltados. O Filho foi humilhado, mas o Pai o exaltou em glória. Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo. E ele habita aqueles que são dele. Paulo disse, Cristo vive em mim. Que privilégio, irmãos. Ele morreu em meu lugar na cruz, ele perdoou os meus pecados, ele me deu vida eterna e ainda mais, ele vive em mim. Não tem Salvador como esse. Não tem salvação como essa. Irmãos, nós, filhos de Deus, precisamos de outra razão para viver? Existe algo a mais que precisamos ter para dar propósito para a nossa existência, para sermos felizes? Existe mais alguma coisa? Está faltando alguma coisa ainda, irmãos? Não falta nada. Cristo está em nós.
se não estamos satisfeitos com Cristo em nós, o que é que nós estamos desejando para ficarmos satisfeitos? Verso 20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que um crente deve viver, uma vez que ele foi justificado pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé, uma vez que ele está crucificado com Cristo? Como é que vive um crente? Pela fé. É natural que os homens naturais vivam por vista. É natural que alguém que ainda não nasceu do alto confie e tenha paz somente quando o mundo dá paz. É natural. É natural que alguém que não foi feito ainda nova criatura tenha esperança somente nas coisas que vê. Por isso, quando o mundo ao seu redor só tem más notícias, a pessoa vai por água abaixo. É natural que isso aconteça. Com um homem natural. Mas como com os homens espirituais, não é natural. Com homens e mulheres redimidos por Cristo, salvos pela graça, que foram crucificados com Cristo. Cristo vive em nós. Agora, estaremos para sempre com Ele. Enquanto isso, estamos sendo abençoados, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Como é que a gente vive? Pela fé. Pela fé no Filho de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz, ele morreu por todos, todos se referindo a quem Paulo escreveu, todos os cristãos, por exemplo, da igreja em Corinto. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morri com Cristo. Ressuscitei com Cristo. E agora? Vivo para quem? Vivo para Cristo. Não faz sentido mais viver para mim mesmo. Não faz sentido. Você pensa que isso é só para missionário, para pastor? Pode corrigir isso na sua cabeça. Para todo crente morreu com Cristo, foi crucificado com Cristo, ressuscitou com Cristo. Isso não é só para pastor e missionário. E agora vive como? Vive pela fé. Não vive mais para si mesmo. Vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Pastores e missionários têm um chamado específico em termos de ministério. Mas o chamado da salvação e o andar de modo digno da vocação, viver pela fé, é para todos os crentes, para todos os cristãos. Vivo pela fé no Filho de Deus. Final do verso 20. Observe, final do verso 20. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja o que Jesus fez por Paulo, o que Jesus fez por Charles, por Igor, por Nicolas, por Larissa. Veja o que Cristo fez por você, salvo. Ele lhe amou e a si mesmo se entregou por você. Pedro precisava ser repreendido. Tendo comunhão com gentios, comunhão cristã com gentios, e deixando a comunhão quando aparecia judeus, isso não representa o evangelho. Cristo amou o judeu e o gentio do mesmo jeito. A salvação de um judeu e gentio foi do mesmo jeito. Tenha comunhão com um gentio como você tem comunhão com um judeu convertido. Não tenha duas posturas. Jesus Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Não tem alguma obra de justiça para ser feita? Tem sim a obra que Cristo fez. Ele lhe amou e assim mesmo se entregou por você. Creia na obra que Cristo fez e receba tão grande salvação. Não é você tentando mostrar que ama a Deus, mas é você reconhecendo o quanto Deus lhe amou. Inclusive, como diz João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 21, para concluir, verso 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Lembre-se que Paulo está argumentando a justificação pela fé e combatendo a justificação por obras. E nesse contexto imediato, reprovando a postura de Pedro de, sendo ele justificado por fé, tendo comunhão com outros, como se a comunhão fosse por obras de justiça. Então, de maneira indireta, Paulo está aqui falando para Pedro, para Barnabé, que seguiu na linha de Pedro e outros. Não anulo a graça de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tem gente aí anulando a graça de Deus. Quem? Os judaizantes, os religiosos judeus. Eles estão anulando a graça. Como é que eles estão anulando a graça? Se eles estão dizendo que a salvação é fé e cumprir regras da lei como meio de ser salvo, não é graça. Anularam a graça de Deus. Se Pedro vai ter como critério a comunhão cristã com os gentios, somente se o gentio, no caso do homem, praticar a circuncisão, anulou a graça. Está dizendo que tem que ter alguma obra para ser reconhecido como salvo. Anulou a graça. Paulo disse, ninguém pode me acusar de ter anulado a graça. Não anulo a graça de Deus. Como é que Paulo não tem tranquilidade de dizer que ele não anula a graça de Deus? Por quê? Porque ele creu e vive na justificação pela graça mediante a fé, não por obras de justiça praticadas por nós. Qual é a sua religião? Você que está nos ouvindo, qual é a sua religião? A palavra religião em si vem da palavra religare, é que liga com Deus, ligando com Deus. O que é que você acredita que liga você com Deus? Se você acredita que você vai ser religado com Deus por meio das suas próprias obras de justiça, da sua própria justiça, você está anulando a graça de Deus. O convite que Cristo faz é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não pede, vinde a mim fazendo isso, cumprindo aquilo. Não. Venha cansado e sobrecarregado. Venha triste nos seus pecados. Venha sem aguentar mais viver nessa falsa religião. Venha a mim sem aguentar mais viver confiando em si mesmo. Venha desse jeito. E creia que eu já fiz tudo para perdoar você, porque meu filho já morreu por você naquela cruz. Receba de graça a salvação que eu preparei para você. Não anulo a graça de Deus, diz Paulo. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Veja como Paulo fecha o seu argumento. Muito sério, muito sério. O argumento de Paulo é: se algum pecador alcança justificação pela lei de Moisés, Cristo morreu em vão. Não precisava a crucificação de Jesus? Muito forte, muito importante.
Por isso que você, irmão e irmã, tem que ficar de olhos abertos para algumas religiões que falam em Jesus, falam da cruz de Jesus, falam em Jesus ser meu Salvador, mas quando você investiga com atenção onde está depositada a fé daquela pessoa para a salvação, você percebe, aquela pessoa ainda acredita na sua própria obra para justificar. Não é a graça de Deus. Se tiver um pouquinho da nossa obra para poder ser salvo, pode então desconsiderar a necessidade da morte de Jesus. Nem é para adicionar, nem para subtrair o que foi feito por Jesus. Confiar completamente no que Cristo fez. Foi suficiente, perfeito, de uma vez por toda e aceitável ao Pai. Deixe-me concluir. Qual é o seu lema de vida? Qual é o seu lema de vida? Você é crente? Se a resposta é sim, quero lembrar. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Tenha em mente se Deus está sendo honrado ou não em cada uma das suas decisões, em cada uma das suas escolhas, na sua postura lá no trabalho, na sua postura com as pessoas da família, na sua postura com a vizinhança. Qualquer coisa que um crente vai fazer, ele deve sempre ter em mente glorificar a Deus, ou seja, Deus está sendo honrado, a glória de Deus está sendo evidenciada, viver para a glória de Deus, não só de palavra, mas de fato e de verdade. É esse lema que Paulo tinha. É esse lema que eu e você também devemos ter. Morremos com Cristo, crucificado com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Vamos viver para quem? Para Cristo. Que o nosso lema de vida seja igual ao de Paulo. Vou ser um ótimo profissional, vou buscar a excelência, sim. Sim, mas sempre examinando. Isso está redundando em glória a Deus? Os sacrifícios que estou fazendo têm redundado em glória a Deus? Ou estou vendo a minha excelência profissional como um fim em si mesmo? Não, não pode ser um fim em si mesmo. Tem que ser um meio para glorificar a Deus. Quero saúde como um fim em si mesmo? Não. Nesse caso, até a doença pode ser muito boa na vida do povo de Deus, porque pode redundar em mais crentes mais consagrados, mais fiéis, tendo mais tempo para orar, mais tempo para reflexão sobre quais os valores da sua vida, e assim mais glória a Deus. Paulo dizia que as algemas dele, quando estava preso, ele escreveu aos Filipenses, disse que não se entristecesse por ele, porque enquanto ele estava com aquelas algemas, as algemas estavam cooperando para o progresso do Evangelho. Paulo estava pregando o Evangelho para a elite militar romana. O testemunho de Paulo estava sendo comentado pela alta corte romana. As cartas que Paulo escrevia estavam circulando pelo Império Romano. A prisão e o sofrimento de Paulo estavam sendo muito úteis para a glória de Deus. Irmãos, até para pedir a Deus, nós precisamos aprender a orar. Que nós estejamos olhando para a Bíblia e conformando nossas vontades, nosso propósito de vida, conforme a vontade de Deus. E se você ainda não tem certeza da salvação, arrepende-se dos seus pecados, você não consegue. A boa notícia, Cristo já fez por você. Entrega a tua vida a Jesus como seu Salvador. Ó Pai que está nos céus,
Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela salvação, tão grande salvação. Louvado seja o Senhor por meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantemos um louvor ao nosso Salvador. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue pão que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, uso paz e salvação. Nem trabalho, nem penar, onde o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás, nesta vida tão fugaz. Quando eu tem glória a vir, rocha eterna, de ti viver. Acho que tivemos uma falha, né, na transmissão. Deixe-me encerrar esse momento, agradecer aos irmãos que têm nos apoiado nessas transmissões, o irmão Nicolas, os irmãos Igor, Larissa, Débora e Júlia também, servindo a Deus assim. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Boa semana na presença do Senhor Jesus.